Olá, minha gente. Como eu prometi, estamos aí no segundo vídeo sobre atendimento ao cliente. Professora, como é que eu faço para fazer um bom atendimento ao cliente? Como é que eu inicio na advocacia trabalhista? Como é que eu começo? Bom, primeiro, vocês vão acessar lá o primeiro vídeo, onde eu dou esclarecimentos iniciais. Segundo, nós vamos ter em breve lá no nosso site, no nosso do BRM Curso Jurídico, um curso completo sobre petição inicial e defesa, sendo que o primeiro vídeo vai ser sobre o atendimento a cliente. Bom, voltando nesse nosso canal do YouTube aqui, me pediram para fazer um vídeo sobre como eu faço o atendimento para uma ação de reparação de dano moral. Minha gente, ação de reparação de dano moral tem que ver a origem. Se a origem é um adoecimento no e em decorrência do trabalho, se é um acidente de ou em decorrência do trabalho ou no trabalho, ou se é um assédio moral, se é um tipo de adoecimento oriundo de uma perseguição, de uma humilhação pertinaz que se caracteriza como assédio moral, trazendo adoecimento, nós vamos ter um encaminhamento para a ação de reparação de dano moral. E nesse encontro que nós vamos fazer com o cliente, nesse primeiro encontro, como eu disse no vídeo anterior, vamos deixar o cliente falar, vamos escutá-lo, porque nesse primeiro momento ele precisa falar, ele precisa botar, neste caso, a queixa dele para fora, a indignação, se for um caso de assédio moral, o adoecimento, a doença que ele contraiu no trabalho, ou a sequela do acidente que ele teve. E aí, se for no ou do trabalho, se for em razão do trabalho, nós vamos estar diante de uma ação de responsabilidade civil na Justiça do Trabalho. Bom, essas ações, minha gente, nós usávamos anteriormente à reforma trabalhista, o Código Civil, o Código de Processo Civil, né, a Lei da Previdência Social, depois, em 2017, com a chamada reforma trabalhista, a Lei 13.467, ela passou a contemplar esses tipos de ações na Justiça do Trabalho. E não posso esquecer, obviamente, a Constituição Federal, que fala do direito à saúde, do meio ambiente de trabalho saudável, do princípio da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho. Então, é sempre uma ação que é uma colcha de retalho. Nós vamos usando aí diversos dispositivos do ordenamento jurídico, algumas também normas regulamentares, famosas NRs. Não é uma ação simples, ponto, não é. Não é uma ação simples. Mas para esse primeiro momento, para esse contato com o cliente, após ouvi-lo e entender que de fato ele tem uma probabilidade de êxito, ele tem de fato uma ação na Justiça do Trabalho para reparar o dano, vamos usar como exemplo aqui um assédio moral em que esse trabalhador ele desenvolveu uma doença de depressão, transtorno depressivo ou síndrome do pânico. Então, ele desenvolveu por perseguição, por humilhação, ou às vezes mesmo uma cobrança excessiva de meta de uma forma abusiva, que acaba por gerar em algumas situações o famoso assédio moral. Muito bem. Primeira coisa que a gente precisa saber dele é quais as provas documentais que ele tem a respeito do adoecimento. Então, nós precisamos pedir laudo, precisamos pedir atestados, precisamos pedir os documentos da internação dele, os prontuários de internação, se houve internação, se ele fez cirurgia, receituários médicos, por exemplo, para depressão e síndrome do pânico, que é um tipo de ação que eu faço muito no escritório, já há muitos anos, muitas décadas. Eu sempre, e são os medicamentos controlados, a gente sempre pede também cópia do receituário, né? Então, primeiro a gente precisa examinar esses documentos todos. Normalmente, esse trabalhador, ele tem muitos laudos com CID
código da doença que tem que ter. Então, a partir desses muitos laudos, não são esses documentos não são suficientes para a gente obter um êxito nessa ação na Justiça do Trabalho, porque se faz necessário aí uma coisa muito importante, o nexo de causalidade. Ou seja, o que isso significa? Que a doença dele vem do trabalho. Mas como é que eu provo isso? Bom, aí não é muito simples, porque o assédio moral, por exemplo, a gente consegue provar com a testemunha, com a prova oral, depoimentos pessoais, se gerar uma confissão, e prova testemunhal. E outros documentos, como, por exemplo, e-mails, que são as correspondências eletrônicas, o WhatsApp, né? As conversas via WhatsApp, hoje também muito aceita na Justiça do Trabalho. E a gente precisa de reunir essas provas. Para quê? Para entrar com uma prova pré-constituída. E mesmo assim não é simples, porque o juiz vai determinar uma perícia judicial para avaliar, dependendo do tipo de doença, avaliar o grau de adoecimento e o grau de incapacidade desse trabalhador. Porque, dependendo do pedido, a gente pode, inclusive, postular aí um pecúlio, um pensionamento. Se ele ficar incapacitado do trabalho, ele tem, inclusive, o direito a um pensionamento no tempo de sobrevida do homem brasileiro, que são hoje 70 anos, estimados 70 anos. Bom, então são ações muito complexas, as pessoas têm me pedido muito para eu fazer uma aula só sobre ação de dano moral, mas é um curso, minha gente, que não é fácil, eu posso, inclusive, vou incluir no curso de petição inicial, uma petição inicial de dano moral. Mas vejam lá no meu curso sobre provas, que a gente já fala um pouco sobre essas provas. Mas o que nós estamos falando nesse vídeo? Sobre o encontro com o cliente. Então, eu já tenho nesse encontro pedir todos esses documentos dele. Se ele já levou, ótimo, eu já olho, já examino, já constato ali o CID, já constato o adoecimento, já escuto ele, vejo a seriedade, vejo que o que ele está falando faz sentido para um ajuizamento de uma ação, para um êxito, porque o mais importante, minha gente, é a gente não enganar o cliente, não dizer que é fácil, não dizer que é porque ele está adoecido que ele tem direito, não é porque ele foi assediado moralmente que ele vai ganhar, vai obter êxito na ação, não é porque ele sofreu um acidente que está tranquilo, não é assim. A gente depende de muitas coisas. Quando ele tem um acidente típico e a empresa faz a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, já ajuda bastante. Quando a perícia judicial, que é um outro problema, reconhece o nexo de causalidade, também está muito bom. Quando é um acidente típico, esse nexo de causalidade ele é mais fácil de ser detectado. Quando é uma doença mental, como a depressão, transtornos, síndrome do pânico, é mais difícil. Normalmente, os peritos judiciais tendem a não reconhecer como originária do ambiente de trabalho. Então, essa clareza nesse contato com o trabalhador, com o nosso cliente, é muito importante. Como eu disse no vídeo anterior, tudo começa com um relacionamento onde a clareza, a lealdade, a segurança e a confiança são fundamentais. Porque é isso que constrói a nossa carreira. A nossa carreira de advogado, ela não se constrói só com êxito nas ações, porque não existe essa possibilidade de ter 100% de êxito nas ações. Existem perdas e existem ganhos. Mas quando a gente constrói, pautado na ética, na seriedade, na decência, sendo muito claro com o cliente, estabelecendo as regras do jogo, falando da importância da prova testemunhal, dos documentos, e fazer uma boa audiência, uma boa petição, um bom recurso, uma boa sustentação oral, a gente já está fazendo muito bem a nossa parte. E, obviamente, fazer um bom contrato de honorários, um contrato muito claro, tudo muito bem estabelecido, para o cliente não se sentir lesado quando lá na frente a ação ela
não obtiver o êxito esperado ou não obtiver êxito nenhum, foi improcedente. Ok, gente? Então fica aí. Ó, lembrando que é importante curtir o nosso canal, compartilhar, porque isso pode ser muito de grande auxílio para outro colega advogado. E temos lá no nosso Instagram, @BRM Curso Jurídico, muitas dicas também, e o nosso site, BRM Curso Jurídico, em breve com um novo curso. E até a próxima.